Vamos iniciar nossa aula. Estamos no capítulo 3, distribuições multivariadas. Vamos falar sobre jacobiano da transformação. E vamos iniciar nosso papo agora sobre a distribuição normal multivariada, que a gente já apresentou como um exemplo da transformação de variáveis aleatórias multidimensionais usando o jacobiano da transformação, como exemplo da aula anterior. Então vamos para o nosso capítulo, distribuição normal multivariada, que é a mais importante distribuição no campo multivariado. É uma extensão do caso univariado da distribuição normal. Então, vamos inicialmente fazer uma demonstração intuitiva da distribuição normal multivariada a partir de distribuições normais univariadas. Então, se nós considerarmos P variáveis normais independentes, x1, x2, xp, com função da densidade de probabilidade de cada uma delas, marginal de cada uma delas, dada por isso, que é 1 sobre raiz 2π sigma i, 1 raiz 2π vezes a variância, x menos a média ao quadrado, dividido por 2 vezes a variância exponencial desse valor negativo, Então, essa aqui é uma distância de Mahalanobis do xi para sua média. Portanto, se as variáveis são normais independentes, a função da densidade conjunta das p variáveis, se a gente colocá-las num vetor, disposta em um vetor de p dimensional, a distribuição conjunta, que é essa fx de x, a joint probability function, a função da densidade de probabilidade conjunta, ela é dada pelo produto das densidades marginais por causa da independência das variáveis aleatórias. Então, se nós fizermos o produtório dos f de xis, nós vamos ter aqui 1 sobre raiz 2π, 1 vezes raiz 2π, 1 raiz 2π, p vezes. Então, raiz 2π é a mesma coisa que escrever 1 sobre raiz 2π, é a mesma coisa que escrever 2π elevado a menos meio. 2π elevado a menos meio com p fatores, então dá, conserva a base, somos expoente, menos meio, mais menos meio, mais menos meio, mais menos meio, p vezes, dá menos p sobre 2 no expoente. É o que aparece aqui. O produtório do sigma i elevado a menos meio, então vou ter o produtório dos sigmas i de 1 a p elevado a menos meio, que é 1 sobre raiz de sigma i. É 1 sobre a raiz quadrada da variância vezes o produto para todas as p variáveis. E elevado a um expoente, elevado vezes elevado vezes elevado vezes elevado, Você vai mudar o índice i aqui para 1, para 2, para 3, para p, então vai virar o somatório, Conserva a base, somos expoentes. Então fica exponencial de menos somatório do xi menos mi ao quadrado sobre 2 sigma i. Somatório dessa expressão para todos os i's variando de 1 a p. Então, trivialmente, temos a densidade conjunta. Vamos expressar essa densidade conjunta de uma outra forma. Ora, a gente pode enxergar o produtório de variâncias, por exemplo, como o determinante de uma matriz diagonal. Então, se nós colocarmos as variâncias na diagonal de uma matriz diagonal e aplicarmos a propriedade determinante dessa matriz, nós vamos ter aquele produtório. E está elevado a menos meio, então conservamos. E essa expressão de somatório aqui é uma forma quadrática, cujo núcleo é essa matriz, uma matriz diagonal, eu vou colocar o meio em evidência, uma matriz diagonal com sigma i na sua diagonal. Então, eu vou colocar o meio em evidência, x menos mi, o vetor transposto, que é x1 menos mi1, x2 menos mi2, até xp menos mip. A matriz diagonal das variâncias dá menos 1, a inversa dela, x menos mi. Então, dá uma forma quadrática em que o núcleo é essa matriz que nós vamos chamá-la de V, que é a matriz diagonal das variâncias elevada a menos 1. Então, a V é menos 1, a inversa da V. Então, aqui nós temos o determinante dessa V, elevado a menos meio. Aqui nós temos a inversa da V no núcleo da forma quadrática aqui. Que é uma distância de Mahalanobis de x para a média, para o vetor de média, para o centroide, que é a média, e cujo núcleo dessa forma quadrática é a matriz inversa das variâncias, a matriz diagonal inversa das variâncias. E o vetor mi aqui, que foi colocado aqui, é o vetor das médias, mi1, mi2, mip, de cada elemento da variável aleatória x.
Portanto, são as matrizes de covariância e o vetor de médias, respectivamente. Bom, mas essa não é a normal multivariada. Por quê? Porque não tem covariância aqui. Então, se a gente generalizar esse processo para uma matriz mais geral do que a V, considerando as variâncias e covariância, então considerarmos a sigma, substituímos a V pela sigma, nós temos o modelo normal, que é apresentado também em Anderson, mas não dessa forma, né? Então, isso aqui é só uma forma de ver a distribuição normal multivariada. Ora, se o P for 1, nós estamos no caso univariado. Então, isso aqui fica 1 sobre raiz de 2π, isso aqui fica 1 sobre raiz da variância, então fica 1 sobre raiz de 2π sigma e i, né, da variável i, da variável que for selecionada. Então, vamos pôr sigma só. 1 sobre raiz de 2π sigma, sigma 2, né? E aqui fica x menos a média ao quadrado dividido pela variância, multiplicado por 2. Exponencial de menos x menos a média ao quadrado, 2 sigma ao quadrado no denominador da expressão. Ou seja, se o P for 1, essa expressão aqui se especifica no modelo univariado, né, um modelo com uma variável. Então, a gente vê que o expoente da normal multivariada é uma distância de Mahalanobis. Se for univariado, aquela expressão x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2 também é uma distância de Mahalanobis. E a gente, muitas vezes, não se dá conta disso quando a gente estuda o caso univariado. Aqui é uma variância generalizada, que é o determinante da matriz sigma, né? Então, essa aqui é uma constante normalizadora para que a integral D1 desse modelo. Agora vamos considerar mais formalmente a obtenção da normal via transformação de variáveis, conforme apresentado em Bock. Então, para isso, vamos considerar P variáveis normais padrão independentes, D1, Z2, Zp, arranjados no vetor Z. Então, a densidade conjunta do Z, porque são normais independentes, é o produtório das densidades marginais Zis, porque são P variáveis normais padrão independentes. Então, se nós fizermos o produto, 2π elevado a menos meio, que é o nosso modelinho, 1 sobre raiz de 2π, e elevado a menos i ao quadrado sobre 2, para i variando de 1 a p. Ora, mesmo argumento, 2π vezes 2π vezes 2π elevado a menos meio, vou somar o menos meio p vezes, então 2π elevado a menos p sobre 2. Exponencial, essa soma aqui vira um produto interno do vetor por ele mesmo, uma forma quadrática com núcleo igual a identidade. Z', portanto, Z' dá somatório de Z ao quadrado, dividido por 2, então menos meio de Z'. Tá? Então, esse é o nosso modelinho, e esse modelo aqui é o que a gente chama de normal padrão multivariado, tá? Que é uma variável aleatória que tem esperança igual a zero, média igual a zero, e variância igual a identidade, ou variância igual a identidade. Se nós considerarmos uma transformação de variáveis, G da zão, né, do vetor Z igual a um vetor X, que é sigma meio, a matriz raiz quadrada da matriz de variância e covariância. Poderíamos usar Cholesky aqui, ou aquela fatoração F, F' lá, uma da forma a F ou F', que depende de como a gente vai definir triangular inferior ou superior. Z mais μ. Então, sigma meio vezes Z mais μ. Ora, pensa no caso univariado. Isso aqui seria a raiz quadrada da variância, então seria desvio padrão vezes sigma mais μ, é a forma da despadronização. Então, isso aqui é generalização multivariada para a forma da despadronização. A gente multiplica a variável padrão por sigma e soma a média. Sigma desvio padrão. A raiz quadrada da matriz de covariância faz o papel do sigma univariado. Lembrando que raiz quadrada não é extrair a raiz quadrada de cada elemento da matriz, né? Nós atuamos no núcleo da decomposição espectral da matriz sigma, né? Na fatoração P lambda, P transposto, em que P é a matriz dos autovetores e lambda a matriz núcleo, que é a matriz dos autovalores da matriz sigma. Então, sigma é uma matriz positiva definida, simétrica, e μ o vetor de médias é um vetor do RP. Se nós obtivermos a função inversa da G, poderia ser G menos 1 avaliado em X, né? A gente chamou ela de H aqui, né? No outro livro lá de probabilidade eu chamo de G menos 1. Do vetor X, nós vamos isolar o Z. Ora, é a transformação inversa. X menos μ, pré-multiplico ambos os lados por sigma menos meio, então eu tenho sigma menos meio e x menos μ. Então, esse é o nosso Z.
Ora, eu tenho a distribuição do z e quero achar a distribuição do x. Então, o jacobiano da transformação vai ser a derivada da minha função inversa, que é z, em relação ao vetor x. E vai dar uma matriz P por P, e eu vou achar o determinante disso. Como a transformação é linear, essa derivada de z em relação a x aqui me dá sigma elevado a menos meio. E, portanto, o determinante da sigma menos meio, o determinante da sigma menos meio, eu posso intercambiar o menos meio, né, tirar para fora do determinante, então será 1 sobre a raiz quadrada do determinante da sigma, que é a mesma coisa que determinante da sigma elevado a menos meio. Aqui. Bom, então a densidade da variável x que eu quero encontrar é a densidade da z variada na função inversa. A função inversa é essa aqui. Nós vamos substituir z h de x por sigma menos meio x menos mi, né, negrito. E vezes o valor absoluto do jacobiano. Como o determinante da sigma é positivo, a raiz quadrada dele vai ser positivo, 1 sobre a raiz quadrada vai ser positivo, porque a gente vai considerar a raiz quadrada positiva. Então, não preciso pegar o valor absoluto quando apresentar o jacobiano. Então, 2π elevado a menos p sobre 2, exponencial, no lugar do z eu vou colocar a função h de x transposta vezes h de x. Mas lembrando que h de x é exatamente isso aqui, avaliado em x, né? Agora como realização da variável aleatória, e não como variável aleatória mais, a transformação. Então, sigma elevado a menos meio x menos mi transposto, e o h de x novamente aqui, na sua forma, que é a transformação inversa aqui, h de x. Tá? Agora, na realização da variável aleatória. Lá é como variável aleatória, que eu estou falando de distribuições de probabilidade de uma variável aleatória, que é dada pela transformação. E aqui é a realização para obter a densidade. Bom, transposição de um produto, eu faço a transposição em ordem inversa. Então, fica x menos mi transposto vezes sigma menos meio. Lembrando que ela é simétrica, transposta vai dar a própria, então não preciso pôr transposta aqui. Sigma menos meio, x a menos mi. Isso aqui, esse produto matricial aqui dá sigma menos 1. O jacobiano simplesmente passei de lugar aqui. O resto veio lá da densidade da z que nós tínhamos anteriormente, que era 2π elevado a menos p sobre 2, esp de z', e substituindo z por essa quantidade, eu chego na distribuição normal multivariada. Se o p for 1, como eu já mostrei anteriormente, falei pelo menos anteriormente, isso se especializa no modelo normal univariado para a variável x única do vetor. Não vai ser mais vetor, vai ser escalar. Então, essa é a densidade da normal multivariada, que foi obtida intuitiva anteriormente e agora apresentada de forma formal a partir do método jacobiano de transformação e foi derivada a partir de distribuição conjunta de p variáveis normais padrão independentes e que sofreram uma transformação linear, gerando covariância, né? Fazendo uma rotação nessas variáveis, uma translação, a gente jogou para ter média mi e para ter covariância sigma. Então, nós devemos garantir que essa é uma função de densidade de probabilidade legítima. Qual a característica de uma função de densidade de probabilidade legítima? É que a f de x, a função de densidade, é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao suporte, aos reais, né? Ao RP nesse caso, que é um vetor p-dimensional dos reais. Então, nesse caso da normal, a função de densidade é maior que zero para todo x pertencente a RP, porque a normal a menos que x vá para infinito, então somente no limite, ou para menos infinito, para todas as suas coordenadas, é que nós teremos o valor da densidade igual a zero. Portanto, ou para alguma das coordenadas, melhor dizendo, será zero. E a outra parte, né, que é a integral dessa função densidade, integral múltipla, que é uma notação simplificada, eu tenho integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, integral de menos infinito a mais infinito, p integrandos, dx1, dx2, dx3 até dxp, então esse dx aqui vetorial, e aqui rp indicando p integrandos. Perdão. Ora, a primeira parte aqui é trivial, porque o exponencial de qualquer quantidade real é
é real. Mas essa quantidade aqui a gente sabe para todo x, né? Essa quantidade é maior ou igual a zero. Quando x for o mi, dá zero. E quando x for diferente de mi, vai dar maior que zero. Isso aqui então vai dar zero ou negativo. E elevado a um número negativo real é um número, é, um número maior que zero. Determinante da matriz sigma, por ser positiva definida, vai ser positivo. 1 sobre raiz quadrada desse determinante é positivo e 2π elevado a menos p sobre 2, obviamente, é positivo. Então, isso aqui, trivialmente, é uma função não negativa. Só será negativa, só será zero se esse valor aqui for infinito, né? Essa distância de Mahalanobis aqui for infinito. Então, o exponencial vai para zero. É menos infinito, então vai dar para zero. 1 sobre e elevado a infinito é um número no limite, né? Vai dar zero. E agora nós devemos fazer a segunda prova, né? Então, isso aqui, como eu já disse, maior ou igual a zero, para todos x pertencentes a RPI é igual a zero só quando x é igual a mi, e determinante da sigma, por ser positivo definida, é maior que zero. Então, isso aqui é trivialmente obtido. E a segunda parte da demonstração, nós vamos depender dessa fatoração aqui, a sigma igual a sigma meio vezes sigma meio, que nós já vimos, que é raiz quadrada vezes raiz quadrada da original, né? Raiz de 9 é 3. 3 vezes 3 dá 9. É isso que nós estamos escrevendo aqui, só que de forma matricial. Vamos fazer uma transformação, vamos voltar para variáveis lineares independentes, então vamos fazer a transformação inversa do que nós fizemos. Então, nós temos a distribuição do x, vamos voltar para normais padrão independentes. Tá? Então, vamos fazer a padronização dos valores. Valor menos a média, fazendo analogia para o caso univariado, dividido pelo desvio padrão. Então, dividir pelo desvio padrão na forma matricial equivale a pré-multiplicar por uma matriz que é a sigma elevado a menos meio. Sigma meio é o desvio padrão, entre aspas, multivariado. Raiz da sigma menos meio sigma elevado a menos meio, 1 sobre, entre aspas, não existe sobre matriz. Não existe matriz no denominador de nenhuma expressão, tá, gente? Não estou falando isso aqui, não. 1 sobre o desvio padrão. Então, faz analogia com o caso univariado. X menos a média divide pelo desvio padrão. Então, pré-multiplica por sigma menos meio, a diferença de x, para cada componente do x para a sua média correspondente. O jacobiano da transformação, essa é a transformação que nós temos que fazer a transformação inversa, né? Então, a nossa transformação inversa é x igual a sigma meio vezes e mais mi, então nós vamos derivar x em relação a z, que dá sigma meio. Determinante da sigma meio é igual a determinante da sigma elevado a meio, né? Que a gente pode intercambiar o expoente para fora do determinante. Isso é o jacobiano da transformação, que é maior que zero. Então, o valor absoluto dele, quando a gente colocar o valor absoluto aqui, barrinha, barrinha, vai dar maior que zero, porque a matriz sigma é positiva definida. Então, nós temos essa integral. Agora, o jacobiano de transformação vai se dar no contexto de cálculo, não transformação de variáveis do ponto de vista estatístico, né? Então, nós temos vários integrantes aqui, dx1, dx2, dxp, na forma vetorial, na forma concisa dessa notação aqui. Tá? Então, aqui equivale a ter p integrantes de menos finita a mais finita. E aqui equivale a ter dx1 vezes dx2 até dxp. Então, se nós substituirmos as variáveis, né, fizemos a transformação de variáveis, se a gente fizer essa transformação, z vai continuar variando de menos infinito a mais infinito, então vai continuar no RP. O jacobiano, o dx vai ser trocado por jacobiano dz, absoluto jacobiano dz, então determinante da sigma elevado a meio dz, dx, e portanto, aqui está a nossa densidade, e aqui eu vou substituir o x pela transformação inversa. Quem que é x? Sigma meio de z mais mi. Sigma meio de z mais mi menos mi transposto. Sigma menos 1, aqui de novo, sigma meio vezes z mais mi, que ficou pequenininho, porque eu tive que economizar, senão estourava a linha aqui. Então, esse mais mi e esse menos mi se cancelam. A hora que eu tomar o transposto aqui, vai ter z', sigma meio, não preciso transpor porque é uma matriz simétrica, sigma menos 1, sigma meio z.
Sigma menos 1 eu posso fatorar em sigma menos meio vezes sigma menos meio. Então vai dar identidade vezes identidade, que dá identidade sobra as linhas Z. O jacobiano da transformação vem para cá, então sigma meio menos meio vezes sigma a mais meio, então eu tenho sigma elevado a meio dividido por sigma elevado a meio, que dá 1. Então isso aqui vai desaparecer aqui embaixo. Integral de 2π elevado a menos p sobre 2, menos meio de z' z. Então eu tenho integral de menos finito a mais finito, integral de menos finito a mais finito para essas variáveis. Se eu fatorar isso aqui, eu vou ter 1 sobre raiz de 2π vezes 1 raiz de 2π vezes 1 raiz de 2π, 1 sobre raiz de 2π, 1 raiz de 2π, p vezes. E aqui eu vou ter exponencial de menos i ao quadrado sobre 2 vezes exponencial de menos z1 ao quadrado sobre 2, z2 ao quadrado sobre 2, né? Vou ter uma soma, então eu posso pôr como produtos. Como são variáveis independentes, o produtor, essas integral desses produtos vai ser o produto das integrais. Então, eu vou ter o produto das integrais univariadas. Tá? Então, eu já fiz uma passagem mais rápida aqui, mas eu já comentei como foi obtido ali. Fatorei, né, o 2π elevado a menos p sobre 2 em p componentes. Então, eu tenho integral de menos finito a mais finito de 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos i ao quadrado sobre 2, que é o modelo normal padrão, né? dzi. Então, tem dz1, quando zi for 1, dz2, quando z2 for z2, quando z3, dz3, z3, e assim por diante até o zp ao quadrado sobre dzp. Então, eu vou ter isso. Então, eu tenho integrais de normais padrão, normais padrão de menos finito a mais finito, que a gente sabe que é 1. Mas vamos provar isso também aqui, não sei se já viram essa prova alguma vez. Então, nós vamos pegar essa densidade, chamá-la de A. Essa integração dessa densidade, chamá-la de A. A área vai ser A. A gente sabe que isso é 1. Vai ser o produtório de 1, vai dar 1, então o resultado vai estar confirmado se a gente provar que isso aqui é 1. É o que nós vamos fazer. Então, pegando essa função densidade ZI aqui, e chamando que integração aqui em relação a ZI está sendo uma variável dummy apenas aqui. Ela vai desaparecer, porque eu estou integrando de menos finito a mais finito. Então, chamar ela de f de y e zi para ter um produto de duas variáveis diferentes, então eu vou juntar os integrantes e fazer o produto de f de zi vezes de y. Então, dá 2π elevado a menos meio vezes 2π elevado a menos meio, dá 2π elevado a menos 1, e elevado a menos i ao quadrado vezes e elevado a menos y ao quadrado, vai dar e elevado a menos meio, que eu ponho em evidência, zi ao quadrado mais y ao quadrado, né, que é y e z. Fazendo transformação em coordenadas polares, o zi vai ser r cosseno θ e o y r seno θ. Vamos ver na figura aqui. Então, a coordenada zi, coloquei aqui no primeiro quadrante, mas podia estar em qualquer dos 4 quadrantes. E a coordenada yi. Né? Quando eu estiver integrando, eu vou passar por um ponto zi e yi dos reais, né? Positivo ou negativo, de menos finito a mais finito. Então, se eu colocar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, eu tenho esse triângulo retângulo aqui, ó. Essa altura é o yi, que responde esse lado aqui, e esse triângulo é um triângulo retângulo aqui. Esse cateto, então, é o zi, esse cateto aqui é o yi, eu vou chamar essa hipotenusa de r, e esse ângulo de θ. Então, esse ângulo θ, dependendo de onde eu colocar meu ponto, ele vai variar de 0 a 2π. E meu R vai variar de 0, se o ponto estiver aqui na origem, até infinito, né? Que à medida que eu aumentar o ZI ou YI, ele vai tendendo para infinito, que o R é o comprimento da hipotenusa aqui desse triângulo retângulo. Né? Então, eu tenho o valor de ZI é o quê? ZI, o cosseno desse ângulo, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, meu ZI vai ser o quê? Cosseno de θ vezes R. O cateto oposto é o seno. Então, o YI é seno de θ é YI sobre R. E se eu isolar o YI, eu tenho R seno de θ, igual a YI, que está aqui. Então, essas são as transformações que nós fizemos em coordenadas polares, que chama. Então, o meu jacobiano da transformação, eu vou derivar o ZI e o YI em relação a R em relação a θ, que são as novas variáveis, e achar o determinante da matriz resultante. Então, se eu derivar em relação a R o ZI, eu tenho cosseno θ. Se eu derivar em relação ao cosseno θ, eu vou ter R menos seno θ. Então, vai ter menos R seno θ. Cosseno θ menos R seno θ. Se eu derivar o YI em relação a R, dá seno θ. E se eu derivar o YI em relação a θ, dá R cosseno θ.
seno θ, R cosseno θ, né? Que são diretivas de derivação de seno e cosseno. Então, fazendo o Kramer aqui, né? Cosseno R cosseno ao quadrado, menos, vai ter, com menos aqui vai dar mais, R de seno ao quadrado de θ. Colocando o R em evidência, eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado que multiplica R. E origina o valor R. Portanto, voltando na minha integral, né, que é o A ao quadrado, porque eu esqueci de falar isso aqui, né, estou fazendo produto de duas integrais, eu chamei uma integral de A, então A vezes A igual a A ao quadrado. Então, voltando à minha integral, que é essa aqui, quem que é ZI mais YI ao quadrado? ZI mais YI ao quadrado, ó, R ao quadrado cosseno ao quadrado, mais R ao quadrado cosseno ao quadrado. Se eu colocar o R ao quadrado em evidência, eu vou ter cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1, quadrado de seno e cosseno, né? Então, eu vou ter R ao quadrado aqui. Então, eu vou substituir isso aqui por R ao quadrado. Tá? Então, R ao quadrado sobre 2. E o meu jacobiano da transformação vai ser R dr dθ, né? Eu tinha dZi, dYi, agora eu tenho R dr dθ, as novas coordenadas. Então, enquanto o meu R vai de 0 a infinito, né? Quando o xi e o y varia de menos infinito a mais infinito cada um, o R varia de 0 a infinito, que é o comprimento da hipotenusa. E o θ de 0 a 2π. Então, nesse integrando que é em relação a dr eu tenho de 0 a infinito, e para o dθ eu tenho de 0 a 2π, que é a troca dos valores, os limites de integração, apropriadamente. Fazendo essa integração aqui, em relação a r, né? Então, essa integração r exponencial de menos r ao quadrado sobre 2 dá menos exponencial de r ao quadrado sobre 2. Tomando o limite para infinito aqui, eu vou ter 0. E quando eu substituir por 0, eu vou ter exponencial de 0 é 1. Então, vou ter menos, aqui vai dar mais 1. Então, vai dar 2π. 2π eu posso, 1 sobre 2π elevado a menos 1. Eu posso pôr em evidência. Então, eu tenho integral de 0 a 2π de 1 dθ, que é θ. Então, substituindo θ por 2π dá 1, 2π sobre 2π, e por 0 dá 0, menos 0. Então, dá 1. Então, o A ao quadrado é 1, o A é uma área sobre uma curva não negativa, então é positivo, então a raiz quadrada do 1 que eu devo tomar aqui é sinal positivo, porque é uma área sobre uma curva acima da abscissa. Portanto, a integral da minha função de densidade no RP é igual a 1, completando a prova, então esse modelo de FDP da normal é um modelo legítimo. Se o P for 1, ele cai exatamente no modelo univariado, como eu expliquei. E o modelo depende de variâncias generalizadas, que é determinada a matriz sigma, e depende da distância de Mahalanobis que é uma forma quadrática, entre o x e o centroide, que é a média da variável aleatória, como a gente vai ver. E o sigma é a covariância da variável aleatória, ou da distribuição da variável aleatória, como é melhor, mais bem dito, né? A média da distribuição da variável aleatória e covariância da distribuição da variável aleatória, em vez de falar média da variável aleatória e covariância ou variância da variável aleatória. Vetorial x, né? Então, na próxima aula, a gente vai ver várias propriedades agora do modelo normal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente continua. Talvez eu tenha que dividir essa aula em mais de uma parte para não ficar muito grande, porque são muitas propriedades. Obrigado por assistirem. Até a próxima aula.